No mês passado, um policial militar de São Paulo, durante uma abordagem violenta, pegou um homem que já estava imobilizado no chão e o jogou do alto da ponte. Também no mês passado, um homem invadiu uma padaria em Governador Valadares, onde trabalhava sua ex-companheira, e a matou só porque não aceitava o fim do relacionamento. Na campanha eleitoral de 2022, um homem invadiu a festa de aniversário de uma pessoa que estava fazendo 50 anos e a matou só porque não pensava igual a ela politicamente. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando de crimes bárbaros, crimes brutais cometidos por motivos fúteis, como esse que acabei de falar. O nosso mundo parece ter sido dominado pelo ódio. Mas hoje eu não vim aqui falar de ódio, muito pelo contrário. Hoje eu vim apresentar uma ferramenta que pode ser muito útil na luta contra todo esse ódio. E melhor do que apresentar essa ferramenta, eu vou mostrar como que ela pode se incorporar no nosso dia a dia. E vou começar fazendo uma pergunta. Vocês sabem o que é bovarismo? Para explicar essa ideia, eu acho melhor contar uma história, que eu acho que vai tornar mais claro esse conceito. Eu tenho uma amiga que 5 anos atrás resolveu se mudar para os Estados Unidos. Diferente da maioria dos brasileiros que vão para lá para trabalhar, juntar dinheiro e voltar como uma reserva para o Brasil, essa minha amiga queria continuar vivendo por lá. Acontece que as coisas não saíram muito do jeito que ela planejou, da maneira que ela queria, e ela precisou voltar para o Brasil no final do ano passado. Desde que chegou aqui, entretanto, ela tem vivido uma grande frustração. Ela não consegue mais se conectar à nossa realidade. Ela não se sente mais parte da sociedade brasileira. Reclama de absolutamente tudo. Reclama do nosso jeito, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, das nossas estradas, das nossas instituições. Ela só não reclamou ainda da nossa comida. E eu acho que nem vai reclamar da nossa comida. Ela gostaria de estar vivendo naquela realidade que ela viveu durante 5 anos, uma realidade a qual ela, na verdade, nunca pertenceu. Exatamente como Emma Bovary. Emma Bovary, uma personagem do livro Madame Bovary, do Flaubert, publicado no século XIX, que conta a história dessa mulher, Emma Bovary, uma mulher provinciana que vivia no interior da França e sonhava com uma vida de luxo e sofisticação. Ela se casou com um médico também provinciano, o Charles Bovary, e por causa da sua profissão, eles conseguiram acesso à corte francesa. Ele se tornou médico de um membro da corte francesa. E por causa dessa relação, certo dia eles foram convidados para participar de um baile de gala na corte em Paris. Lá, Emma Bovary teve um vislumbre da vida que ela sempre sonhara. Vestidos caros, comidas sofisticadas, luxo para todo lado. Ao voltarem para suas casas, entretanto, Emma Bovary mergulhou num abismo dantesco. Ela começou a viver um inferno pessoal de frustração e sofrimento. Ela não conseguiu mais se adaptar à vida que ela sempre levava. Esse sentimento de frustração trouxe consequências graves, não só para Emma Bovary, como para toda a sua família. Não suportando mais a sua realidade, Emma Bovary acaba se suicidando. Eu estou contando essa história, e isso é o bovarismo, essa incapacidade crônica de aceitar a própria realidade enquanto se almeja algo que é inalcançável. E eu estou contando essa história da minha amiga e da Emma Bovary para mostrar como que a literatura, muitas vezes, ela tem grande conexão, ela faz uns paralelos muito fortes da vida que nós levamos. Eu poderia ficar aqui falando de diversos livros e diversos personagens que têm muito a nos ensinar. A literatura tem muito a nos ensinar. Mas hoje eu vou focar em um livro que é um romance pouco conhecido, do escritor italiano Dino Buzzati, que na década de 40 publicou o livro O Deserto dos Tártaros. Nesse livro, Buzzati conta a história de um jovem, Drogo, que sonhava em obter glórias militares. Seu maior desejo era participar de uma grande batalha, de uma grande guerra
conseguir a vitória e receber medalhas por isso. Muito jovem, ele consegue ser enviado para um forte que ficava diante de um vasto deserto por onde viria a invasão tártara. E ele chegou lá muito novo, muito cheio de expectativa, de desejo, de vontade, super ansioso com uma batalha iminente. E os dias foram passando, as semanas, os meses, os anos, e essa invasão nunca acontecia. Diariamente, Drogo e seus colegas de farda faziam exercícios militares, ficavam de sentinela nas torres, esperando uma invasão iminente que poderia acontecer no dia seguinte, mas a invasão nunca acontecia. Já velho e com a saúde debilitada, Drogo é dispensado do exército, que ele amava, e é enviado para sua casa, onde morre em profunda tristeza e solidão. Esse livro, eu trouxe ele aqui porque ele é uma metáfora muito forte, é uma alegoria muito importante para a vida da maioria de nós. Quantas pessoas aqui vivem em compasso de espera, esperando que alguma felicidade de repente caia na nossa cabeça sem que a gente faça nada por aquilo? Quantas pessoas vivem infelizes no seu trabalho e não tomam uma atitude porque esperam que talvez no mês seguinte vai ter um aumento de salário, ou vai ter uma promoção no mês seguinte, ou que talvez o seu chefe, de quem a pessoa não gosta, seja demitido ou transferido? Quantos casais vivem infelizes, esperando que o outro melhore, ou esperando que os filhos cresçam para se separar, acabam que nunca se separam, chegam ao final da vida, tendo perdido a oportunidade de fato terem vivido um grande amor. Em 2009, o escritor peruano Mário Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, publicou uma revista na revista Piauí brasileira, um ensaio em defesa do romance. Lá ele dizia que o romance, sobretudo o romance clássico, ele é uma espécie de denominador comum da experiência humana. Com isso, ele queria dizer que a literatura tem uma capacidade extraordinária de nos fazer pertencer à humanidade. Na medida que a gente lê os livros, descobre os personagens, a gente sente que nós sentimos os mesmos desejos, as mesmas paixões, as mesmas ambições, o mesmo ódio, a mesma raiva, de personagens criados no mundo inteiro, seja por autores russos, japoneses, nova-iorquinos, do Oriente Médio, enfim, nós nos sentimos parte de uma humanidade. E o Vargas Llosa vai além. Ele diz que a literatura consegue nos fazer ser pessoas mais sensíveis, mais solidárias e mais empáticas. Quem, por exemplo, não se comoveu fortemente com a vida de Jean Valjean? Jean Valjean é o personagem principal do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, um homem que foi preso por roubar um pedaço de pão para alimentar o seu sobrinho, passou 19 anos na cadeia por esse crime, e ao sair da cadeia, depois de todo esse tempo, ainda sofreu e precisou lutar numa vida difícil, em um mundo cruel, pela sua redenção, coisa que só acontece no final da sua vida. Também nesse mesmo livro, a Fantine, uma mulher miserável, que sofreu todo tipo de abuso, precisou se prostituir para manter viva a sua filha Cosette. São histórias realmente muito emocionantes e que nós nos sensibilizamos demais com elas. Aí você pode me perguntar, mas Jader, eu preciso mesmo ler um livro de 300, 500 páginas para me tornar uma pessoa mais empática? A minha resposta é, infelizmente, ou felizmente para uns, sim. Isso porque a forma com que os textos são escritos, muitas vezes tocam profundamente na nossa alma. E aqui a gente tem que desprezar a razão, viu, Felipe? E a emoção pura, que nos tocam e nos faz sentir esse sentimento de solidariedade e de empatia. Outro argumento que as pessoas usam para evitar a leitura é dizer, mas eu não tenho tempo para ler tanta coisa. Aí eu vou apresentar um dado para vocês. O brasileiro passa, em média, 4 horas por dia rolando o feed das redes sociais.
4 horas por dia. Se nós pegarmos metade desse tempo, ou seja, 2 horas, e dedicar à leitura, a gente vai conseguir ler, em média, já que o tempo médio de leitura é de 1 página a cada 2 minutos, nós vamos conseguir ler, em média, um livro de 500 páginas a cada 8 dias, ou 40 livros por ano. 10 vezes mais do que a média do brasileiro hoje, de 4 livros por ano. E aí você pode me dizer, mas é muito mais fácil ficar rolando a tela do celular do que ler um livro, precisa de mais concentração. Eu concordo, obviamente é muito mais fácil. Mas eu vou contar uma história que pode motivar vocês. O escritor turco Orhan Pamuk, ele, quando ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, fez um discurso. E nesse discurso, ele disse que ele faz da escrita um verdadeiro ofício. Todos os dias, ele acorda, toma o café da manhã, às 8 horas da manhã, às 8 horas, ele vai para o seu escritório na sua casa, escreve até meio-dia, 2 horas da tarde ele volta e escreve até às 6 horas da tarde. Um verdadeiro ofício como qualquer outro trabalho. E o que é curioso nessa história é que ele escreve, em média, pasme, apenas 2 parágrafos por dia. 2 parágrafos por dia, com esse tempo todo de dedicação. A gente pode deduzir 2 coisas disso. Primeiro, a qualidade excepcional do texto do Orhan Pamuk. E, segundo lugar, que o trabalho difícil já foi feito. O Orhan Pamuk já escreveu o livro, os autores já escreveram os livros. Resta a nós ler os livros, não é tão difícil assim. Então, hoje, eu faço um convite para vocês. Troquem parte do tempo no telefone celular por uma leitura de qualidade, por um romance, por um clássico. Eu tenho certeza que um mundo com mais leitores de Dante, de Shakespeare, de Victor Hugo, de Dino Bussati, enfim, de Saramago, vai ser um mundo com menos ódio, menos xenofobia, menos transfobia, menos racismo. Afinal, é humanamente impossível nós sermos racistas depois de ter lido O Sol é para Todos. É humanamente impossível nós sermos transfóbicos depois de ter lido A Garota Dinamarquesa. É humanamente impossível nós sermos etaristas depois de ter lido O Velho e o Mar. É humanamente impossível nós não sermos humanos depois de ter lido a obra de Dostoiévski. A leitura, mais do que um ato de lazer, ela é um compromisso com a humanidade. Vocês aceitam esse desafio? Obrigado.